Falar agora sobre casamento e de divórcio. Cresceu o número de pessoas que decidiram juntar as escovas de dentes. Segundo o IBGE, em 2022 foram registrados mais 970 mil casamentos, uma alta de 4% em relação a 2021. E detalhe, mais de 11 mil dessas uniões são de pessoas do mesmo sexo. A gente separou também um comparativo com os dados dos últimos 8 anos. Vamos primeiro nisso aqui, gente. Casamentos registrados em 2022, 970 mil e 41, uma alta de 4%, sendo 11 mil entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, os casamentos homoafetivos, uma alta de 19,8% em relação a 2021. Vamos lá, próxima. Prior, ainda sobre casamento, sobre divórcio, esse assunto que a gente vai passar a falar neste momento, casamentos civis registrados. Olha como era lá atrás em 2015. Era muito mais, era 1.137.000. A gente teve uma queda bem acentuada aqui em 2020, ano da pandemia, o ano em que muitas pessoas tiveram que ou cancelar ou adiar o seu casamento, e depois, em 2022, 970 mil. Tem mais alguma, Fernandinha? Temos mais uma, olha só para você entender. Média dos cônjuges solteiros ao casar, segundo ao arranjo conjugal. Vamos lá. Homem casado com mulher, 31,5%. Homem casado com homem, 34,3%. Mulher casada com homem, 29,1%. Mulher casada com mulher, 32,7%, ou seja, um aumento dos casamentos homoafetivos. Temos mais? Mais aqui, os divórcios. Concedidos em primeira instância ou por escrituras extrajudiciais, os famosos divórcios nos cartórios. Falamos de casamentos, vamos falar agora dos divórcios. Em 2021, olha esse número de divórcios, 386.813. Em 2022, subiu, as pessoas estão se divorciando mais, 420.039 divórcios, uma alta de 8,6% em relação ao ano anterior. Ou seja, à medida em que há mais casamentos, também há mais divórcios. E este dado aqui é interessante, olha só, os divórcios concedidos em primeira instância, ou seja, na justiça. Os 340 mil divórcios judiciais, mais os 79 mil divórcios nos cartórios, e estes dados aqui, todos que a gente tem sobre os divórcios, revelam que o casamento dura em média 20 anos. Uma última aqui pra gente. A divisão dos divórcios por regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A gente tem aqui, no Sudeste, um número assustador, onde há mais divórcios judiciais e extrajudiciais, os divórcios nos cartórios. Vamos falar a respeito disso aqui, Mano Ferreira. Deixa eu tirar uma dúvida com você primeiro. Os divórcios judiciais, quer dizer que teve treta? Divórcio judicial, não necessariamente, pode ter um divórcio amigável no fórum, vamos dizer assim, né? Mas, ao longo dos últimos anos, esses divórcios amigáveis no fórum têm sido menos constantes. Por quê? Porque é mais fácil divorciar amigavelmente no cartório. Só que tem requisitos. Para você divorciar amigavelmente no cartório, não pode ter filho menor. Isso. Não pode ter treta em relação à divisão dos bens, a partilha dos bens. Não pode ter nenhuma questão envolvendo uma discussão sobre... nenhuma discussão. Vamos resumir dessa maneira. Tem que ser um divórcio totalmente amigável, sem menores envolvidos. Mano Ferreira. Entendi. Ou seja, os casos de separação amigável com filhos tem que ser judicial, mesmo que seja amigável. Tem que ser judicial por uma questão básica. Sempre que tiver um menor envolvido, tem que ter uma manifestação do Ministério Público, o que não acontece nos cartórios, somente no fórum. Interessante. Olha, eu acho que tem vários elementos curiosos aí para a gente tratar. Um primeiro que chama a atenção é essa média da duração dos relacionamentos, 20 anos. Que acaba sendo um pouco coincidente, a gente até já estava antecipando essa conversa aqui no bastidor, com o tempo de vida do filho se desenvolvendo como alguém que vai, digamos assim, ter a sua independência, né? Então, eu acho que isso mostra um pouco que na dinâmica dos casamentos, um ponto importante é, depois que você tem filho e que, portanto, o filho passa a ser um projeto comum, a educação do filho passa a ser um projeto comum, é importante que não haja um descuido do casal, né? Ou seja, porque no momento em que o filho adquire a independência, como que o casal renova, digamos assim,
o motivo de estarem juntos para além do filho, né? Ou seja, como que o casal consegue manter o sentido da união para além do cuidado com o filho ou não. Eu acho que isso é um elemento muito interessante. Ô Palumbo, você que tem filho mais velho aqui, eu acho que você tem mais tempo de casado de todos nós, né? Quanto tempo você tem de casado? Muitos anos, viu? Não quer entregar a idade, né? Sou feliz, viu? Não quer entregar a idade. Tenho uma filha de 18 anos. Mas você sabe que isso aí também vira um alerta, né? Quando o casal começa a ter só os filhos como assunto, o único assunto do casal é a vida dos filhos, é a escola, é a viagem, é a educação, é se tá demais no celular, se não tá, se vai viajar. Se o único assunto do casal for o filho, já é para acender um alerta, né? Exatamente, né? Os casais, o que a gente percebe, são intolerantes. E a gente precisa exercitar o perdão. O meu casamento, por exemplo, eu dou graças a Deus todos os dias por ter a Sabrina na minha vida. Ela é uma bênção na minha vida. Mas a gente tem problema? Temos problema, discutimos, mas a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar das pessoas e muitas vezes compaixão, que é sentir a dor da pessoa. Falar que o casamento é sempre bom o tempo todo é mentira, mas se a gente não souber perdoar e se colocar no lugar das pessoas, fica muito difícil. Por exemplo, a Sabrina, ela adora cozinhar. É uma porcaria a comida dela, ela obriga a gente a comer. A gente tem que comer a comida dela. Bem até agora, Palumbo. Ela tem toque por limpeza, ela passa pano 400 vezes na casa. E se alguém parece um sargento da corregedoria. Mas ela tem qualidades que superam tudo isso. Então, eu tenho muito mais do que eu preciso e mais do que eu mereço. Sabrina, te amo. SS, Sargento Sabrina. Depois... Vai lá, o Felipe Monteiro. A turma tá faltando perdoar mais? Tá faltando perdão nos relacionamentos? Felipe Monteiro. Também tá, com certeza, não é? O Mano, ele foi bem feliz quando ele falou da média de separação, né? 20 anos de idade. E eu creio, para mim, Koba, Mano, Palumbo, Diego, que a tendência no mundo contemporâneo é essa média diminuir cada vez mais, não é? Infelizmente, a gente vive numa sociedade contemporânea cada vez mais imediatista, cada vez mais em busca do prazer por si só, não é? E relação não tem só prazer, relação também tem momentos de dificuldade. E tem um estudo que eu gosto muito, um estudo de um centro britânico, né, que fala que a média de uma paixão dura de 1 ano e meio a 3 anos e meio. Então, as pessoas estão naquele estado de apaixonado no máximo até 3 anos e meio, né? Algumas pessoas menos tempo. E a tendência no mundo contemporâneo é a pessoa ficar só na questão da paixão, né? Não quer ter uma relação duradoura, uma duração firme, uma duração profunda com outra pessoa. Não quer conhecer, de certa forma, a profundeza do outro ser humano. E isso é muito prejudicial. Por isso que o Bauman fala do amores líquidos, né? A sociedade quer cada vez mais relações fluídas, relações líquidas, não quer profundidade na relação. E tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, né? Que ele fala o seguinte, que a única frase que você tem que falar para uma pessoa que você vai casar é se você quer continuar, que você vai ter o mesmo prazer em conversar com ela daqui a 30 anos. Não é? Ou seja, numa relação para dar certa, a gente tem que deixar de fora esses prazeres imediatos, esses prazeres somente carnais. A gente tem que buscar realmente o engrandecimento. A gente tem que buscar realmente ser muito melhor com o outro, não é? E aí tem uma tendência que as pessoas falam quando buscam uma relação, que até tem uma expressão falando da metade da laranja, né? Estou buscando metade da laranja. Não, cada ser humano é completo por si só. Então, quando você busca alguém, você não busca alguém para te completar. Você busca alguém para você ser melhor individualmente com aquela pessoa do que você é sozinho. Numa relação, um tem que puxar o outro para cima o tempo inteiro, né? Então, os prazeres carnais, as questões de buscar a relação só por prazer, só quando está apaixonado, que infelizmente é o que pauta o relacionamento hoje em dia, tem que ficar cada vez mais de lado e buscar uma relação muito mais profunda. Você falou bonito agora, hein? Ele tem toda a razão, né? Bonito. Tá cheio... E tem casais que competem entre si, né? Isso é terrível, né? É muito o Diego ruim está aplaudindo. Você sabe que você falou um negócio interessante da paixão, eu quero ouvir o Diego, porque a paixão, dizem, é uma fumaça, meu amigo. Você está com outra pessoa, mas está em um ambiente cheio de fumaça e que vai durar 1 ano e meio, 2. Você tem que consolidar a sua relação com a sua mulher, com o seu marido, no caso, com o seu namorado, com a sua namorada, seu noivo, sua noiva, a ponto de, quando a fumaça abaixar, ou seja, quando acabar a paixão, porque vai acabar, que permaneça o amor. É a hora que você vai enxergar o outro sem
a contaminação da imagem da paixão. Porque apaixonado, Palumbo, o cara faz qualquer coisa. Inclusive larga da mulher, né? O que a gente vê de casamentos que se acabam aí quando o cara fica famoso, tem um pouco de dinheiro. A coisa mais bonita é quando o cara fica rico, famoso, tem um monte de poder e continua com a mulher dele. Me apaixono todo dia. Isso é... Você é um bom vivan, né? Me apaixono todo dia. Várias mulheres por aí. Pena que nunca é recíproco, mas me apaixono todo dia. Pena que nunca é pela mesma pessoa, né, o PP? Se apaixona todo dia. Cada dia é uma paixão diferente. Fala lá, Diego. Opa, primeiro eu preciso registrar aqui duas coisas. A coragem do Talum, que olha, hoje subiu pontos aqui no meu ranking da coragem. Se deixar registrado aqui também, que a comida da mulher é maravilhosa, eu não tenho nada a reclamar. A segunda coisa é que o PP, analista comportamental, é muito melhor do que o PP, analista político. Só tem palmas até aqui. E olha só, muito bom, é verdade. É coach dos relacionamentos. Desses números que você trouxe, eu acho que uma questão é um pouco geracional. Nós estamos passando por um momento histórico onde a mulher, principalmente, tem ganhado muita independência. Então, eu acho que esse número reflete um pouco uma visão, principalmente feminina, de que uma pessoa não depende da outra. Isso não é necessariamente bom, porque, de fato, fragiliza uma instituição que é muito importante para a construção social, que é o casamento. Mas eu acho que tem, na sua raiz, esse elemento geracional. E, por fim, também, só para deixar anotado mais um registro em relação ao colega aqui, quem deve estar feliz com esses números, se dá para ficar feliz com isso, é nossa colega Ana Beatriz, né? Que vai sendo fazendo muitos divórcios aí pelo Brasil. Vamos lembrar que a Ana Beatriz trabalha fazendo divórcios. Muito bom esse ponto. Agora, essa questão da independência da mulher, eu vou discordar do Diego. Eu acho que é positiva, porque também uma coisa que a gente não pode cair é numa romantização do passado, como se tudo fosse perfeito e sempre resultado do amor. Pelo amor de Deus. Quando... Só diagnostiquei, não disse que é negativo. Eu também acho positivo, inclusive. Sim, porque o meu ponto é, o que fortalece a instituição família são famílias felizes, famílias saudáveis, famílias em que um se importa com o outro e não em que um subjuga o outro, né? Então, a gente tinha muitos casos antes de famílias que elas se mantinham no papel, mas que tinham muita violência dentro do ambiente familiar. Aliás, até hoje, infelizmente, os índices de violência sexual, por exemplo, eles são maiores dentro do âmbito da família. Os casos de pedofilia, muitas vezes, acontecem dentro da família. Isso é um sintoma de famílias com um problema, famílias que estão adoecidas, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente não romantize a simples duração do relacionamento, porque tem o aspecto da qualidade, né? Mais do que o tempo apenas, é importante que a gente pense na qualidade das relações. E aí eu acho que o desejável é que a gente consiga ter relações que são duradouras, sim, mas duradouras com qualidade. Mas daí, não simplesmente não é durar por isso, por durar. mas não é por isso que a gente tem tanto casamento e tanto divórcio? Porque daí o cara quer um relacionamento feliz, um relacionamento 100%, um relacionamento nota 10. Aí quando o dele começa a ficar nota 9, ele já fala, opa, não tá tão do meu jeito aqui, não vale a pena, não tá tão feliz. Ele já olha para um outro casamento e faz um novo casamento, fica nota 10 mais um tempo. Exatamente. Ele vai tendo 3, 4 né? casamentos, todos nota 10. Porque eles não exercitam o perdão, PP, né? fala. Não, é verdade. Você tem que perdoar todos os dias, você tem que se colocar no lugar das pessoas todos os dias. Tem casais que competem. Eu já tive relacionamento que não parecia namoro, parecia guerra, né? E não tem coisa melhor do que paz. Você chegar na sua casa e ter paz, e a mulher, o homem, a mulher, não tem que competir um com o outro, não. Eles têm que andar junto, nem um atrás, nem à frente, é junto, é lado a lado. São parceiros para o resto da vida. É assim que eu penso. E construindo alguma coisa boa para os nossos filhos. É o tempo todo pensando nisso. Agora tem um detalhe aí, o PP. A turma está casando mais tarde também. Essas pesquisas revelam que cada vez mais tarde é que as pessoas estão casando. Antes casava mais cedo ali, 20 anos, 21, 22. Agora a média é acima dos 30 anos. A turma está achando alguém para juntar as escovas. Esse é um ponto interessante, que eu acho que tem uma questão também relacionada com a própria mulher, né, no mercado de trabalho, né? As mulheres hoje em dia querem se dedicar no começo à profissão, que é legítimo, querem primeiro se progredir na carreira,
para depois ter o filho, né? Depois dos 30 anos. Né? Essa é uma questão realmente que a gente vai ver cada vez mais evidente no mundo contemporâneo. E tem uma questão que eu queria colocar aqui, né, que eu acho errado a gente medir uma relação pelo nível de felicidade que ela traz. Não é? A felicidade, no meu modo de ver, não é um estado permanente. Pelo contrário, você tem momentos de felicidade dentro do relacionamento, né? E o que você tem que buscar no relacionamento, no meu ponto de vista, é o envelhecimento individual, o envelhecimento do casal como um todo, não é? Então, aquela pessoa, por exemplo, que você gosta... Pode ser, mas às vezes você engrandece na tristeza também, né? Às vezes no momento seu de reflexão... Fortalece, né? Às vezes você no momento de reflexão profunda, no momento de você olhar para o teu eu interior e a tua companheira olhar para você vendo aquele momento interior triste e ela triste com você discutindo questões existenciais ou questões cotidianas do dia a dia, né? Fortalece o casal também. É muito fácil. Então não é só felicidade que tem que pautar uma relação, muito pelo contrário, tem que buscar pautar uma relação, é o agradecimento. Quem pauta somente pela felicidade é aquela pessoa que se separa na primeira briga. Fala, Diego, pediu? Pepe foi cirúrgico. A minha opinião, Pepe, inclusive, é de que não são os momentos felizes que determinam se um casal vai ser um casal próspero ou não. É justamente passar por momentos de tristeza, momentos difíceis juntos. São os momentos difíceis que fortalecem a união do casal. É aquele momento que um prova para o outro que, de fato, eles estão unidos para vencer todos os desafios que a vida impõe. Você foi no ponto, Pepe. Volto a ressaltar aqui, Pepe, analista comportamental, é nota 10. Eu concordo com esse ponto. Quando eu falei de felicidade, porque para mim o oposto de tristeza é alegria, né? Então... Você aprendeu com o coach aqui outro dia, ele falou isso. Mas eu acho que... Especialista em felicidade, ele falou. A forma de enfrentar o sofrimento importa para a felicidade, né? Então, parte da felicidade também ter um modo saudável de enfrentar a tristeza, né? Então, eu acho que isso é parte da vida. Feliz é o homem, feliz é a mulher que tem do lado alguém durante a tristeza. É mais ou menos isso, ô Mano Ferreira? Exatamente. Feliz é a pessoa que tem alguém do seu lado durante a tristeza. Eu vou dedurar o Mano, cara. Teve um dia que eu tava triste em casa, sozinho. Liguei pro Mano, eu quero... Tudo bem que liguei 1h da manhã pra ele. Eu falei assim, eu quero chorar minhas pitangas pra você. Aí o Mano, vai arrumar uma mulher, filho. Vai arrumar uma mulher. Ligar 1h da manhã, que é isso? Eu fico imaginando. Aí eu liguei pro Cobra, tava desligado. Liguei pro Palumbo, tava desligado. Tava bêbado. Palumbo, fica imaginando a mulher do Mano. 1h30 da manhã tem esse cidadão. Não, peraí. Imagina a mulher do Mano. A mulher do Mano vê uma chamada, Felipe Monteiro falando, eu quero chorar as minhas pitangas pra você. Minha sorte é que a mulher é psicóloga, né? Então ela é compreensiva com a tristeza dele. Palumbo, pra resumir, você que tem um casamento aqui mais duradouro, qual que é o segredo do casamento durar? É você perdoar. Você se colocar no lugar das pessoas. Você gosta do perdão, né? O perdão, você sabe que é muito difícil. O perdão é um negócio que é muito difícil porque você acha que é um peso no outro, quando na verdade é um peso no você. Não, isso aí você se desafoga. Não é verdade? É um alívio quando você perdoa. Agora, se a gente for ficar olhando só defeito, eu vejo casais de amigo meu que briga o tempo todo, fica um competindo com o outro, fica um com picuinha com o outro. Não, a gente não pode tratar um casamento dessa forma. Você sabe, mano, que a mágoa, o rancor, é um copo de veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. E, na verdade, só faz mal para si mesmo, né? É verdade. E eu diria que isso passa por lidar com isso, passa por uma capacidade de elaboração daquilo que aconteceu. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conversar com clareza sobre o que é que lhe incomodou naquela postura, né? Para que, com um sentimento de abertura mútua, né? Ou seja, de compreensão das profundezas do outro, que haja uma tentativa de maior entendimento. O que é que causou aquele comportamento que me magoou? Quando um consegue compreender o outro, e também o que é que me fez ficar magoado com aquela postura? Porque muitas vezes o fato de algo nos atingir diz mais de nós do que da atitude alheia, né? Então, é um processo mútuo. O que é que... por que o outro precisou agir daquele jeito e por que eu me senti dessa forma quando o outro agiu. Eu acho que é essa compreensão. Meus amigos, você sabe que o Felipe Monteiro ele tá dando um show aqui na nossa pauta comportamental. Eu quero muito saber de você, Pepe, eu vou até sentar aqui do seu lado. Ixi. O que você vai falar para mim e para nossa audiência sobre o perdão? Vamos lá.
Felipe Monteiro, o coach de relacionamento do Morning Show. Coach Love. Coach Love. Ô, Koba, perdão, como bem disse o Palumbo aqui, é importante, né? Você saber não só esquecer, mas saber caminhar junto a partir daquele momento que você perdoou, que você esqueceu determinada ofensa ou determinada questões que não te agradou, né? É um ponto principal para você seguir adiante, não é? E é bom lembrar o seguinte, eu gosto de falar o seguinte, que o perdão não significa somente você esquecer aquele assunto de uma forma sem nenhum tipo de reflexão, né? Muito pelo contrário, às vezes você continua lembrando daquele assunto, continua alimentando aquele assunto, mas não de uma forma odiosa com o outro, mas uma forma para você fazer com que o outro seja melhor e você seja melhor também em relação às outras ofensas daquele mesmo nível, naquele mesmo sentido. Ó, quem quiser mais, arrasta para cima a mentoria do Felipe Monteiro. Fala, Diego! Não, concordo integralmente com o PP, com o Palumbo. O perdão é, de fato, um elemento fundamental em qualquer relação. Afinal de contas, uma relação é composta por dois seres humanos que são suscetíveis a infinitos erros. Então, tal como encarar as tristezas como degraus do engrandecimento de uma boa relação, saber que existem momentos em que nós teremos que perdoar o outro também é fundamental para um casamento, para uma relação duradoura. Agora, ô Palumbo, um dado que me chega aqui pela Fernanda Antunes, nossa editora-chefe, é que 61% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. As mulheres é que estão tomando iniciativa para se divorciar. É que o homem, na maioria das vezes, pelo que eu percebo, ele vai empurrando, né? Vai empurrando com a barriga. A mulher não, quando ela fala não, filho, esquece. Já era. E depois não adianta ficar correndo atrás, não. Por isso que é muito importante. Tente manter o seu relacionamento sempre com o fogo aceso, porque senão... Filho... Depois que apaga é difícil, né? Vai lá. Tem um ponto interessante. Homem não termina a relação, homem fica estranho. Quem termina a relação é a mulher sempre. É verdade, é verdade. Mas tem um outro... Fala, mano. Não, é que eu acho que isso revela algo que nós homens precisamos tratar, que é a capacidade de expor o que de fato nos incomoda. A gente de fato tem uma tendência a ficar estranho no lugar de colocar qual é a questão. E isso também faz parte. Eu acho que um aspecto disso é que a idealização... Mano Ferreira, só um minutinho, são 11 horas e 55 minutos. A gente quer agradecer você que acompanhou o Morning Show de hoje pela rádio. Amanhã às 10 horas nós estamos de volta e ao vivo nessa sexta-feira. Fala, mano. Tem um aspecto importante que a idealização da masculinidade está relacionada com a capacidade de ser provedor, a capacidade de trazer estabilidade para a família. E muitas vezes isso acaba se internalizando nos homens no sentido de que se eu preciso trazer estabilidade, eu não vou trazer o problema. Sim. E aí, só que se você não traz o problema de forma sincera, muitas vezes aquilo vai gerando um problema que se prolongue, no lugar de ser resolvido, fica insustentável. Sim. E aí a mulher que toma a iniciativa de terminar a relação. Agora, nessa última rodada aqui sobre relacionamentos, casamento e divórcio e tal, eu quero saber sobre comunicação. Porque sabe um dos grandes fatores de divórcio, Diego? É a frustração. É quando a pessoa, no meio do casamento, descobre algo que para ele não faria sentido em uma relação. Você acha que está faltando a turma conversar mais antes de casar? Porque tem casal de namorado que eles viajam, eles curtem festa, eles curtem a paixão, né, que dura esses 1,5, 2 anos, mas não combina nada sobre carreira, sobre que cidade que vai morar, se tem vontade de morar fora ou não, se vai ter filho ou não, se tiver filho, quantos filhos. Tendo filhos, qual vai ser a educação, o jeito de tratar a educação dos filhos, e aí depois, no meio do casamento, isso tudo vira um motivo de divórcio. Tá faltando a turma conversar melhor, Diegão? Sem dúvida nenhuma, Koba. E encarar também a convivência com a importância que esse tema pede. Porque quando a gente deixa de conversar com o parceiro sobre elementos tão fundamentais na receita de um casamento, de uma relação duradoura, evidentemente que a gente está cozinhando ali a receita de um grande fracasso. Porque, de fato, não dá para alguém que sonha em viver no campo se relacionar a longo prazo com alguém que sonha em viver na praia, com alguém que sonha em não ter filhos, com alguém que quer ter 5, 6 filhos. Não existe forma de um relacionamento como esse dar certo. Então, o início de um relacionamento, a não ser que seja um relacionamento que os dois encarem como algo eventual, algo realmente de curto prazo, se for algo para longo prazo, inevitavelmente esse casal tem que sentar, tem que conversar, tem que saber as pretensões
um do outro, parece até algo meio cafona, né? Perguntar assim, quais são as suas intenções comigo, mas eu acho que essa é uma conversa fundamental para evitar, de fato, que o conflito de interesses entre os indivíduos prejudique esse coletivo. E aí existem situações, inclusive, piores, né? Como, por exemplo, quando um casal já tem filhos e descobre depois dos filhos que existem algumas incompatibilidades. Então, de fato, esse papo aí é praticamente a entrevista de emprego do casamento. Tem que ser antes de tudo acontecer.